Hey guys, olha só, voltei. E bem mais rápido que de costume para mais um vídeo de Miraculous. Não, calma aí, merda, roteiro errado. Tá aqui. Perdão, roda de novo aí, produção. The Amazing Digital Circles lança o próximo episódio amanhã, ou pelo menos essa semana. E pra já entrando na onda do episódio, que eu estou muito ansioso pra assistir, eu preparei um vídeo especial misturando o incrível Círculo Digital e Overwatch. Um dos jogos competitivos que eu mais jogo, ou joguei, embora ultimamente... Hoje em dia ele tá meio questionável, mas enfim. O vídeo de hoje eu vou fazer algumas skins para os personagens do jogo. E em toda semana, os heróis ou vilões ganham skins. Alguns personagens mais que outros. E no meio dessas skins, a Overwatch fez alguns collabs com grandes franquias ou marcas. Começou com One Punch Man, depois foi para Le Sserafim, veio Diablo, Cowboy Bebop, uma Porsche, tá bom? Enfim, Transformers, o mundo de Warcraft, My Hero Academy, Avatar, o último mestre do ar, que eu queria muito ter participado, mas né, Marvel tinha lançado na época, então eu perdi. Azagun, Street Fighter 6 e muitos outros que toda semana eles meio que ficam falando. Não, toda semana não, toda temporada tem alguma coisa nova. E daí veio a dúvida de qual marca eu faria. As collabs do Overwatch são bem diversas, vindo de animes, marcas de carro e até brinquedos, porque sim, já teve a Nerf no meio. Mas eu queria começar com algo que eu goste muito, algo um pouco mais incrível. Welcome to the Amazing Digital Circus! The Amazing Digital Circus é uma série indie feita pela Glitch Studios sobre um grupo de humanos que ficam presos em um círculo digital. Tem 8 personagens principais: Pomni, Zubel, Jax, Kingo, Gengli, Caim, Bolha e a Hagatha. Eu quase esqueci dela enquanto eu produzia o vídeo. Para começarmos a fazer a skin, temos que escolher qual desta vasta coleção de heróis irão receber as skins. Eu escolhi os personagens com base na personalidade, gameplay e aparência. Um detalhe muito importante, nesse canal odiamos a Kiriko, pelo simples fato que essa coisa tá em todas as collabs possíveis, ou coisa chata. Vamos para o primeiro personagem, que é o meu favorito, inclusive. O Kingo. Ele é muito legal, né, gente? Eu tenho até um boneco dele aqui, ó. Foi caro pra diacho, eu não recomendo. Mas o boneco é muito do bom. Bom, para o Kingo, eu fiquei em dúvida entre dois personagens. O Sigma e o Zenyatta. O Zenyatta porque ele tem umas orbes que ficam girando no seu pescoço. Daí eu pensei na ideia de serem olhos flutuantes que remetem aos olhos do Kingo. Já o Sigma, ele tem uma personalidade bem próxima do Kingo, pois ambos são malucos e meio que tiveram suas mentes corrompidas por conta das suas criações. No caso do Sigma, ele criou um buraco negro. A gravidade é uma prisão. A prisão está em minhas mãos. Tente continuar firme. Tente continuar. E, teoricamente, o Kingo criou o Círculo Digital. E ainda por cima, o Sigma usa duas bolinhas como armas que se encaixam na minha ideia dos olhos do Kingo de novo. Uma ideia para o jogo, também, um dos poderes do Sigma é jogar uma pedra nos inimigos. Talvez com essa skin a pedra poderia ser alterada para um aglomerado de travesseiros, visto que o Kingo gosta bastante deles. Outro poder que poderia ter seu visual alterado é a Suprema do Sigma, que no original é apenas algumas elipses escuras. Com a skin do Kingo poderia ter os olhos dos abstraídos. Pro desenho eu comecei alterando o cabuloso crânio do Sigma para uma peça de xadrez. No começo estava meio torto, mas relaxa que mais pra frente eu vou dar um jeito. Eu também tirei os braços do Sigma, deixando somente sua luva. Inclusive eu acho que isso deixa a skin muito roubada, pois tem menos partes para levar um tiro. Se bem que a cabeça dele agora é um quadrado ambulante, então fica mais fácil de levar um headshot. Bom, aí é um problema do game dev do jogo. E bom, acho que esse é o meu concept art da skin Kingo para o Sigma. O jogo tem um sistema de classificação de skins de comum, épico e lendário. Eu colocaria essa skin lendária, mas acho que alguns pensariam que ela é épica, pois ela é bem simples. Fica a caráter de vocês, mas meio que a Overwatch é meio preguiçosa quando é quesito skins, então
Então, eu prefiro pensar que ela seria lendária. Simbora para o próximo personagem, Zooble. Essa foi complicada. A Zooble, ela em si tem um design bem abstrato, mas ela ainda tem uma consistência que agrada os olhos. Diferente do Kingo, a Zooble teve vários pretendentes de herói, como a Oriza, por conta que ela tem várias partes robóticas que giram e saem e tal, mais ou menos. O Bastião, pois sua gameplay se baseia em sua habilidade de se desmontar e virar outra coisa, sem falar que sua cabeça geometricamente quadrada se encaixa para a cabeça de Zooble. Eu também pensei na Echo, por conta que suas partes são mais soltas e eu poderia fazer cada parte uma parte de Zooble também. E sua cabeça também é bem geométrica e um pouquinho mais parecida com um triângulo, eu acho. Também optei pela Zarya. No caso, acho que com ela seria mais a Zarya de cosplay de Zooble. Talvez a arma dela fosse a cabeça de Zooble, mas enfim, eu escolhi o meu personagem favorito, o Venture, que se encaixou perfeitamente na Zooble. E sim, eu também pensei que a arma dele poderia ser a cabeça da Zooble, mas isso não foi o caso, calma. Eu segui com a mesma premissa de fazer um personagem de cosplay, deixei o cabelo do Venture mais pontudo e pra trás, também fiz uma maquiagem de palhaço nele. Inclusive, essa foi a primeira vez que eu fiz uma maquiagem em um desenho. E ficou assim o Venture Zooble. Eu coloco essa skin como lendária. Muito da estrutura básica da Venture foi mudada e a arma dela eu acho que ficou muito bonita, sem falar que ela brilha, então, né? O Venture em si, a personalidade dele, os poderes dele, a gameplay de jogo, basicamente não tem nada a ver com a Zooble, mas confia em mim que eu acho que combina. Bom, se tiverem outra opção dos heróis que vocês prefeririam que fosse a Zooble, eu estou aberto para ouvir. Mas enquanto isso, vamos pro próximo herói. Tudo começou com a Talon roubando os artefatos. Mas peraí, as botas, a furadeira e um sorriso perfeito. Só pode ser Venture! Em sequência, aqui na listinha, nós temos o Jax. We found the Zooble hole. Cool. Essa não foi nem complicada de escolher, e sim de fazer mesmo. O herói, ou melhor, o criminoso escolhido foi o Junkrat. Olha só como os dois têm a mesma cara de que vão aprontar alguma coisa. O Junk foi perfeito pro Jax. Ambos são caóticos, ambos fazem armadilhas, ambos gostam de explodir coisas, ambos não escovam os dentes. Viu? Tudo igual. O maior problema é esse tanto de bugiganga que o Junk tem. E sim, eu fiz o design de todas essas coisas também, seguindo a paleta de cores do Jax. Seguindo a mesma premissa de ser o Junkrat de cosplay do Jax, continuou dando certo essa ideia. Eu fiz esses óculos meio VR para que os olhos do Jax ainda fossem em estilo cartoon. Suas bombinhas agora são escuras, com um sorriso malandro. E sua armadilha é uma dentadura com olhos, que lembram um certo personagem específico aí. E bom, ficou assim o nosso Junk Jax Rat. Sei lá, algo assim. Aprovaram? Mas hein? Quem é? Jack Rat e Roadhog! Aí, pode passar, parceiro! Idiota. No final, a skin ficou ótima, mas eu deixaria ela como uma skin épica. Apesar de eu ter mudado muita coisa, muitas das bugigangas do Junk eu só meio que fiz um recolor e pintei por cima, então não sei se seria justo colocar ela como épica. Mas enfim, vamos para o próximo personagem, que é a Ganglo. Algo assim. De primeira eu pensei na Echo, que seria perfeita para uma skin da Gangly. Basicamente, tudo na Echo já passa a sensação de leveza como uma folha de papel. Eu só usei o que ela já tinha e meio que deixei em vermelho. Seu rosto holográfico eu mudei para uma máscara de teatro triste. Eu penso que o rosto teria uma animação, mas levando em conta que o jogo é da Blizzard, eles provavelmente só iriam deixar o rosto estático mesmo. Suas mãos e pernas foram alteradas para fitas vermelhas, e também ela tem bem menos parte para receber tiro.
Então talvez esse seja um daqueles casos de skin com vantagem. Se bem que eu acho que o hitbox dos personagens não muda nada no Overwatch. Essa skin eu não sei muito bem para onde ela iria. Acho que épica. Ela é bem simples, mas ainda bem criativa, então colocaria ela lendária. Na verdade, para mim, todas as skins aqui seriam lendárias, né? De todas as skins dessa leva, acho que a da Gangly foi a mais simples de fazer. O design em si dela já é bem simples. Acho que a única dificuldade é fazer o espiral do laço, mas isso não realmente pega muito tempo. O esquema mesmo é saber trabalhar a luz e a sombra para poder fazer os laços. Nesse caso em específico, não sei se ficou tão bem assim o trabalho de luz e sombra, mas acredito que é o suficiente só para entregar a ideia da skin da Gangly. E assim, meus amigos, ficou a skin da Echo como Gangly. A Echo é uma personagem que eu gosto muito de jogar. Eu com certeza usaria a skin que eu acabei de fazer. Eu já falei que usaria todas as skins, porque, né, foi eu que fiz, então... dá pra entender. Enfim, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Uma coisa diferente para variar o conteúdo do canal. Se vocês pedirem muito, vai vir a parte 2. Na parte 2 deste vídeo, eu vou fazer os últimos 4 personagens restantes. A Agatha, o Gamigu, o Pomni e o Caim e a Bolha juntos. Eles vão ser juntos. Quem vocês acham que da vasta coleção de heróis do Overwatch combina com estes personagens? Que outras franquias de games, filmes e desenhos animados poderiam ter suas collabs de skin com Overwatch? Comentem aqui. Tenham uma boa noite, bom dia ou boa tarde. Ou um Feliz Natal ou Ano Novo se eu não postar mais nada em dezembro. Assistam entre outros vídeos bem aqui, são bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar e falou!